Nós estamos acompanhando o estado de saúde do prefeito aqui da cidade de São Paulo. Já contamos para você que ele passou por quimioterapia. E hoje, durante uma entrevista com os médicos do hospital onde ele está internado, disseram que ele vai ser submetido a uma imunoterapia. E aí, surgiu aqui na reunião de pauta, afinal de contas, o que significa isso? A doutora Flávia Tarcha, que é oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, gentilmente vai conversar um pouco conosco. Flávia, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heraldo. Eu agradeço a participação. Boa noite a toda a equipe da Record News. Flávia, qual é a diferença de um tratamento de quimioterapia para imunoterapia? Na verdade, o tratamento da quimioterapia e imunoterapia, eles são conceitos bem diferentes. A quimioterapia é como se ela destruísse a célula tumoral, podendo levar à destruição de outras células que também são benignas, que também são do bem e não as do câncer. A imunoterapia, a grosso modo falando, ela é um tratamento que vai estimular as células do corpo humano, do corpo do paciente, a destruir, a rejeitar as células tumorais. Muito bem. E qual é o processo para ativar essa defesa do organismo humano? Esse é um processo intracelular, na verdade, onde há uma quebra de ativação de anticorpos, e esses anticorpos vão reconhecer e rejeitar as células do câncer. É basicamente esse o mecanismo de ação. Então, para que haja uma imunoterapia, tem que haver um doador? Não tem que haver um doador. É uma medicação que vai estimular o próprio corpo humano do paciente a realizar esse processo. Entendo. Não é um processo quando a pessoa recebe célula-tronco? Não, é um pouco diferente desse processo de células-tronco e também bem diferente do tratamento habitual. Se a gente for pensar há alguns anos atrás, o único tratamento que tinha para tumores sólidos, que a gente diz, que são os cânceres de órgãos, era a quimioterapia. Com o advento dos estudos, os principais pesquisadores oncológicos descobriram outros tipos de tratamento. E eles podem ou não ser associados à quimioterapia, eles podem ser isolados ou eles podem estar associados a terapias-alvos. Esses estudos eles foram realizados de uma maneira pré-clínica antes dos seres humanos e depois passaram a ser realizados em seres humanos, que são os estudos clínicos que a gente diz. Todos com excelentes respostas. Então, ainda assim, a gente estuda em diversos tipos de tumor. É um excelente resultado que existe em tumores de câncer de mama triplo negativo, em cabeça e pescoço, em tumores de pulmão, em tumores gastrointestinais, e ainda assim estudados em diferentes cenários. Então, a gente pode usar a quimioterapia com associação ou não a outro tipo de tratamento, seja antes de uma realização de uma cirurgia, seja após a realização de uma cirurgia a fim de evitar que o tumor volte, ou seja naqueles pacientes onde o tumor criou raízes em outros lugares, que é o que a gente fala que é na doença metastática. Eu posso entender, então, que os caminhos aí são muitos. Muitos, enormes, e ainda assim temos diversos estudos em andamento. Os estudos eles não param em nenhum momento, seja em qualquer cenário e seja em qualquer tipo de tumor. A ideia de que a gente consiga fazer com que o próprio corpo reaja ao tratamento às células cancerígenas é uma ideia, claro, de menor toxicidade. E é por isso que é tão animador esse tratamento, porque ele tem, como o mecanismo de ação é diferente da quimioterapia, ele traz menores efeitos colaterais. Não que não existam, mas são menores e também são possíveis de controle. Essas pesquisas são feitas também no Brasil ou apenas em centros de estudos internacionais? Não, com certeza essas pesquisas elas são mundiais, elas fazem parte de enormes hospitais e instituições aqui. Inclusive, aqui no nosso hospital, a gente tem todo esse acesso à pesquisa clínica, que é diretamente interligado. As pesquisas elas são simultâneas. Então, no momento em que elas acontecem nos Estados Unidos ou na Europa, elas acontecem ao mesmo tempo aqui com os pacientes e com os pacientes do Brasil. Inclusive, é o que a gente faz aqui no nosso centro. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Doutora Flávia Tarcha, oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, conversando um pouco conosco, para que a gente possa entender a diferença, então, entre uma quimioterapia e uma imunoterapia. Esperamos, logicamente, que o prefeito se recupere, né? E vamos ver qual vai ser o resultado dessa nova
dessa nova terapia, né, para a cura do câncer, que tantas e tantas pessoas precisam delas.